É importante sempre identificar se o fumante conhece os riscos de adoecimento relacionados ao tabagismo e se esse tipo de argumento é relevante para eles. Porque assim, ó, com a mídia, com a televisão, com o rádio, com os jornais, grande parte da população já sabe dos riscos relacionados ao tabagismo. E às vezes começar a abordagem por aí não é a melhor forma, porque ele tem conhecimento da gravidade do problema. A questão é diferente, ele não sabe como fazer para se livrar dessa dependência. É importante também a gente nunca julgar, tá? E dizer assim, é relaxamento, se quisesse parava. É uma doença, é uma dependência química também. Então a gente não tá ali, nós como profissionais de saúde, para julgar. Já tem os familiares julgando, já tem muita gente julgando, então o nosso papel não é esse. O nosso papel como equipe de saúde é ajudar a parar de fumar de forma acolhedora e compreensível. E a maneira de abordar o assunto, como eu disse anteriormente, pode ser decisiva para o objetivo final. Então é importante, assim, aquele paciente que mostra que não tem muito conhecimento sobre o assunto, a gente vai informar sobre os riscos para a própria saúde. Os riscos a curto prazo, assim, os riscos baixa resistência física, risco da impotência sexual, riscos na gestação, piora da bronquite ou da asma ou dos problemas respiratórios. E risco a longo prazo, infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral, o AVC ou derrame, câncer de pulmão e outros tipos de câncer como boca, língua, laringe, faringe, bexiga, pâncreas e colo do útero. E doenças pulmonares obstrutivas como enfisema pulmonar e bronquite. Eu coloquei 2 vídeos onde são trabalhadas técnicas e estratégias de abordagens com pacientes tabagistas, tá? E é bem importante que vocês coloquem isso em prática. Vocês vão ver como vocês podem ajudar pessoas e a satisfação que dá quando uma pessoa diz que parou de fumar por influência da tua abordagem. Isso é muito gratificante. Então, assim, eu sugiro que vocês assistam esses vídeos com calma e cada vez que tiverem dúvidas, revisem ele, olhem novamente a abordagem, tá? Usem realmente para se espelhar nessa forma de abordar. A abordagem do paciente tabagista é a abordagem básica, né? Que essa parte já é mais técnica, mas eu acho importante vocês, como agentes comunitários, saberem, né? A gente tem que perguntar para o paciente se ele deseja parar, se ele já pensou em parar, porque a gente tem que respeitar também a vontade. Ele é um fumante, mas ele não é uma pessoa desprovida de inteligência, então ele tem capacidade de fazer as escolhas dele. Só que o nosso trabalho é abordar o assunto. Então, a gente vai perguntar, vai avaliar em que grau que ele está para parar de fumar, vai aconselhar, preparar esse paciente para parar de fumar e acompanhar o fumante para que ele deixe o tabagismo. Essa abordagem básica pode ser feita por qualquer profissional durante a consulta de rotina, durante as visitas domiciliares, e essa abordagem dura de 3 a 5 minutos, tá? E está indicada para todas as pessoas. Cada fumante vai se ficar numa etapa, tá? Tem aquele que nem pensou em parar de fumar, então tu tem um tipo de abordagem nesse caso. Aqueles outros que já estão prontos para parar de fumar. Então, como eu coloquei, respeitando a vontade do fumante, né? A gente vai avaliar. E aqueles que não estiverem dispostos a parar nos próximos 30 dias, devem ser estimulados a pensar sobre o assunto e serem abordados no próximo contato. Tá? Então, é aquele fumante que foi bem... tentou falar sobre o fumo e tu viu que ele foi bem resistente. Eu fumo, eu gosto de fumar e eu vou seguir fumando. Então, tu só estimula que ele pense sobre o assunto, tu mostra quais são os riscos, né? Mas deixa para ele pensar. E no próximo contato, tu retoma o assunto.
É importante que o profissional se mostre disposto a apoiá-los nesse processo todo, porque não é fácil. As pessoas não devem nunca ser julgadas. O papel da equipe é apoiá-las e estar pronta para ajudar no momento em que elas quiserem realizar tratamento para parar de fumar. A gente também gastar uma energia excessiva naquele paciente que não está preparado ainda, que não é o momento para parar de fumar, não é adequado. Já naqueles que estão interessados em parar de fumar, a etapa seguinte é prepará-los para isso. Então, nessa etapa de preparação, o profissional deve sugerir que o fumante marque uma data, deve explicar os sintomas da abstinência, né? E sugerir estratégias para controlar essa vontade de fumar. Então, assim, é importante dizer para ele, olha, nos primeiros 5 minutos, a vontade que estivessem um cigarro, a vontade de fumar é muito grande, porque é a dependência da nicotina agindo no cérebro. Então, se tu conseguir controlar esses primeiros 5 a 10 minutos, depois a fissura vai passar. Para controlar algumas das estratégias, tomar água, chupar bala, mascar chiclete, gengibre, né? Então, mas tomar água é uma das melhores, porque tem a questão também de ganhar peso quando para de fumar. Uma porque as pessoas muito começam a comer as balinhas, né? E guloseimas, tá? E quebrar também os estímulos associados ao fumo, né? Então, se a pessoa sempre fumava quando tomava um cafezinho, restringe a tomada do cafezinho, tá? Tira de casa isqueiros, cinzeiros, coisas que lembrem o fumo e que facilitem esse hábito. Evitar também ambientes ou situações que estimulam a fumar, né? Às vezes até o convívio com determinados amigos, nesse período, nesses primeiros momentos, devem ser controlados. E aprender a lidar também com situações de estresse. Tentar usar outro mecanismo que não seja o cigarro. E esse preparo deve levar em consideração as experiências individuais de cada pessoa, tá? Então é uma conversa, não existe uma fórmula pronta. Isso tem que ser trabalhado, tem que ser avaliado, tá? E o papel do agente, e assim como dos outros integrantes da equipe, é abordar o assunto do fumo com todos os usuários da área. Essa proximidade do profissional é muito importante e vai ajudar muito na adesão ao tratamento, tá? No resultado final que todos querem, que é parar o fumo. Até agora nós falamos da abordagem do fumante, mas também tem a abordagem do não fumante. A todo não fumante deve ser perguntado se ele convive com pessoas que fumam em casa ou no ambiente de trabalho. E em caso afirmativo, ele deve ser esclarecido pelos riscos, sobre os riscos de exposição que ele está correndo. Isso é muito importante. Se possível, receber material esclarecendo sobre o que é tabagismo passivo. Na verdade, os estudos mostram que essa abordagem já pode ser feita a partir de crianças com 5 anos de idade, né? Isso não vai estimulá-los a fumar, como alguns acreditam. Outra questão é, alguns fumantes dizem, mas eu já fumo há 50 e tantos anos da minha vida. Agora eu parar de fumar não vai mudar nada. Os prejuízos que tinham que acontecer já aconteceram. É importante a gente informar que sempre há benefício para quem deixa de fumar, independente da idade dessa pessoa, tá? Benefícios para a saúde. Então, após 2 minutos sem fumar, a pressão arterial e a pulsação já voltam ao normal. Porque o cigarro também provoca hipertensão arterial, né? Aumenta a pressão. Após 3 semanas sem fumar, a respiração já fica mais fácil e a circulação melhora. Após 1 ano, o risco de morte por infarto reduz a metade. Então, diminui 50% o risco de morte. Após 5 a 10 anos, o risco de sofrer infarto é igual ao de uma pessoa que nunca fumou. E após 20 anos sem fumar, o risco de desenvolver câncer de pulmão é igual das pessoas que nunca fumaram. Além, claro, evidente, dos benefícios econômicos, né? Se pode questionar o fumante sobre quanto ele gasta com a compra de cigarro e quanto ele vai economizar deixando de fumar. Você pode
calcular o quanto ele gasta por mês ou por ano e relacionar essa quantidade com o que ele poderia fazer ou comprar com aquele dinheiro. Outros benefícios também. Parar de fumar fortalece a autoestima, melhora do hálito e do cheiro da pessoa, melhora a coloração dos dentes e a vitalidade da pele, além de ser um bom exemplo para as crianças. A pessoa também para de se preocupar se está incomodando outros. Tem uma melhora importante nas atividades físicas, além de contribuir para a redução dos danos do meio ambiente, né? Porque para cada 300 cigarros deve-se derrubar uma árvore. E o filtro do cigarro leva cerca de 100 anos para ser decomposto na natureza. Existe também uma forma de testar o grau de dependência da nicotina do usuário, tá? Nesse link aqui abaixo vocês podem fazer esse teste e podem usar esse teste para trabalhar com os usuários da unidade de vocês. Dependendo da classificação, a abordagem e os tratamentos podem ser diferentes. E aí, claro, quando entra tratamento, é bom, tem que ser um profissional treinado, um médico da equipe treinado para poder fazer as prescrições, tá?